de número 4, nós vamos ler a partir do versículo de número 35. Marcos capítulo de número 4, versículo 35, diz assim: se você não trouxe uma Bíblia, muito provável que alguém do seu lado tenha, ou então a gente vai projetar aqui no telão e você pode nos acompanhar. Diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 35: naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Diga comigo, vamos para o outro lado. Quem foi que disse isso? Jesus disse para os discípulos o que? 1, 2, 3 e... Nós estamos numa série que qual que é o nome dela? Então preste atenção. Olha o que Jesus está dizendo: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também os acompanhavam. Versículo 37 vai dizer: levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Imagina a cena. Versículo 38. Jesus estava onde, gente? Na popa. E ele estava fazendo o quê? Dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-te-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Versículo 40 vai dizer: perguntou aos seus discípulos, e é a pergunta que ele está fazendo para alguns aqui: por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Aplauda Jesus e assente-se em nome de Jesus. Aleluia! Vamos ministrar uma palavra rapidamente com vocês. Esse texto que nós acabamos de ler, ele é rico em detalhes para nós. Quando eu começo a ler Renner, eu comecei a ler essa epígrafe desse capítulo de número 4. E quando a gente lê toda essa epígrafe, nós vamos nos deparar com 2 problemas. Quantos problemas? 2 problemas. Um dos problemas que aqui estão, Samuel, só tira um pouco aqui para mim, porque o pad está muito alto. Sou muito auditivo e desconcentra tudo aqui. Um dos problemas que nós estamos tendo aqui é porque tem uma tempestade acontecendo. Eles estão dentro do barco e agora eles olham. Qual que é o primeiro problema? É eles olharem para Jesus, aquele qual eles levaram, ou elevaram, ou depositaram toda a expectativa esperançosa em Jesus, porque foi esse Jesus que chamou eles para entrar no barco. E agora que uma tempestade vem para esse barco, a tempestade se levanta no mar, eles olham para Jesus e Jesus está dormindo. Isso é um problema, porque eles tinham a esperança depositada em Jesus. E o segundo problema, pergunte qual é? Ter coragem de acordar Jesus. Mas vamos lá, nós estamos num cenário, aqui a fala desse texto é que o tempo já se foi, a noite já chegou, o tempo está avançado,
o dia já está declinando, e nós não temos nenhuma prospecção de que algo aconteça agora. Mas aí agora Jesus, ele chama os discípulos e ele libera uma palavra. Entendam que se ele ainda não entrou no mar, quer dizer que ele está na praia, sim ou sim? Então agora, Léo, quer dizer que ele libera uma palavra na praia. Preste atenção nisso. Ele libera uma palavra na praia, e a palavra que ele libera para os discípulos é um convite. E aí Jesus agora vai olhar para os discípulos e ele vai mandar eles entrar no barco. Só que ele também entra. Deixa eu dizer, Jesus nunca vai mandar você num lugar que não vai fazer companhia com você lá. Eu vou falar de novo para você entender. Talvez você está sendo desafiado pelos lugares que Jesus mandou você passar. Mas fique tranquilo, Ele nunca vai te mandar em um lugar que Ele não está disposto em passar com você neste lugar. E agora, Jefferson, o texto vai dizer que Jesus olha para os discípulos e vai fazer um convite para eles. E o convite é, olha, vamos entrar no barco. E aqui, escute. O interessante é que Jesus agora vai liberar uma palavra profética. Vamos para o outro lado. E aqui é uma palavra definitiva. Aqui é uma expressão que constrói uma ideia de possibilidades. Então nós precisamos, Ioná, entender o que está acontecendo aqui, Juliano. Por quê? Quando Jesus fala assim, nós vamos atravessar, é uma palavra definitiva, é uma palavra concreta, irmã Maria do Carmo. É uma palavra que não deixa dúvida. Ele não está dizendo, vamos tentar, vamos pensar, não. Ele está dizendo, vamos atravessar. Então agora, os discípulos têm uma palavra que foi lançada na praia, dizendo, olha, entrem no barco que nós vamos atravessar do outro lado. Então é uma palavra que não nos resta dúvida. É uma expressão conclusiva. Nós vamos atravessar para o outro lado. E quem está falando é um Deus todo-poderoso. É o Jeová Jiré. É Jesus, o Filho de Deus. É Jesus que está dizendo, nós vamos, nós vamos. Ele não está dizendo, eu acho. Ele não está dizendo, eu estou pensando que dá certo. Não, ele está dizendo, vamos atravessar do outro lado. O problema é que talvez eu e você pensamos, mas como? Ninguém sabe o que é do outro lado até chegarmos lá. Mas ele já sabe, porque para ele já está tudo preparado. O texto vai dizer que agora, a ideia de chegar do outro lado é possível, sim ou sim, gente? Só que para eu entrar, Gilvan, chegar do outro lado, eu tenho, Fabiana, aqui entrar num processo de submissão e de obediência. Entenda que para entrar, Fernanda, né? Entenda que para entrar, Fernanda, agora no barco, só entro, Núbia, se eu entrar, Amanda, numa obediência. Então agora, eu estou numa praia, o dia já está findando, e Jesus está dizendo assim, ó, entremos no barco e nós vamos atravessar para o outro lado. Então, se eles entraram no barco, queridos, é porque eles obedeceram e acreditaram, sim ou sim? Mas olhe para mim, o texto vai dizer que agora eles entraram no barco, eles já estão lá. E quando nós começamos a ler esse texto, esse mesmo texto está escrito também em Lucas, capítulo de número 8, versículo 22 a seguir. E a Bíblia vai dizer assim, em Lucas, vai dizer assim, ó, navegando eles. Se eles estavam navegando é porque tinha obediência. Se eles estavam navegando é porque, olha lá, enquanto navegavam, eles estavam já navegando, Jesus foi fazer o que, queridos? Jesus dormiu. Agora escute, presta atenção, eu quero compartilhar algo com vocês aqui. Jesus convidou eles para ir no barco, sim ou sim? E o texto que nós lemos vai dizer que Jesus fez o que quando estava no barco? Ele dormiu. Mas e os discípulos? Os discípulos estavam com os remos na mão. E agora escute, agora eu e você precisamos entender algo. Porque vai acontecer uma tempestade e tem um Jesus que está dormindo, e tem uns discípulos que estão o quê? Com o remo, tentando fazer algumas coisas. Eu preciso de 2 irmãos aqui. Vocês conseguiram o travesseiro? Conseguiu? Então, pode ser você ali, porque nós não. Preciso de mais um irmão aqui. O Tigrinho. Então traz o remo. Você tem a cara de Jesus. Olha aqui, você vai ficar deitado dormindo. Você vai ficar remando. Jesus só fez um convite, pode deitar aí. Jesus. Olha aqui, ó, vira para lá. Pergunte por quê?
Porque o texto fala que Jesus deitou aonde? A proa faz parte da parte de trás do barco. E eles foram para onde? Ali na polpa, aqui na proa. A proa é a frente. Agora escute, olhe para mim. Jesus entra no barco e vai fazer o quê? Vai dormir. E o que os discípulos estão fazendo? Remando. Agora a pergunta é, se Jesus está dormindo, por que os discípulos estão remando? Pega essa chave que você precisa entender o que Deus está falando com você aqui agora. Porque estar no barco representava, Rafael, uma experiência que eles tinham. Mas quando Jesus falou com eles lá na praia, Jesus não falou assim, ó, ei, vamos entrar no barco e vamos remar para chegar do outro lado. Ele falou, não, só entra, porque a capacidade de levar esse barco para o outro lado é minha. Só que agora escute, olha aqui, o problema é que, ó, é o seguinte, para onde Jesus foi? Para trás. Pergunte por quê? Porque os discípulos, Carol, já logo pegam o remo, eles vão para frente. Sabe o que Deus está falando para mim e para você aqui hoje? Esse que é o problema. Jesus queria estar na frente, Ele queria estar dando direção para esse barco, mas você está querendo fazer do teu jeito, você está pegando o remo com as mãos e querendo dar direção, e aí quando chega uma tempestade você não dá conta. Por quê? Porque não era para você estar na frente, quem era para estar na frente era Ele. Eu vou melhorar para você entender. A questão é que tem hora que nós pegamos a voz da nossa experiência e queremos agir porque temos uma experiência, e esquecemos da voz da praia que liberou uma palavra profética. Nós vamos chegar do outro lado. Ei, Deus trouxe você aqui hoje porque Ele vai tirar o remo das suas mãos para você começar a acreditar em tudo aquilo que Ele te prometeu. Vem comigo. Eles estão vivenciando as primeiras remadas. Só que isso me incomoda um pouco, porque esse remo não era para estar na mão deles. Jesus não mandou ninguém pegar remo, mas nós somos assim, irmão. Tem hora que Jesus não manda você fazer, mas você quer pôr a tua cara, você quer pôr a mão onde Jesus não falou para você colocar a mão. Aí você está aqui, ó, cansando, remo para lá e para cá. Vai fazer até eu terminar de pregar, Eli. Está aqui, ó, remando, e o barco está indo. Escute. Olha aqui, ó, os discípulos que pegaram a frente, eles foram para a proa do barco, dizendo, olha, escuta, nós vamos dar a direção. Escuta, querido, está na hora de você permitir Deus ir na frente da sua história, porque eu sei que você tem experiência, eu sei que você tem habilidade, eu sei que você formou, tem uma faculdade, mas não adianta, a sua experiência não pode ser mais forte do que a voz que foi liberada lá na praia. A voz da praia é uma palavra profética, nós vamos chegar do outro lado. Tem alguém que será que está entendendo o que Deus está dizendo? Está na hora, não importa a quantidade de dinheiro que tem nessa conta, não importa a quantidade de diploma, Jesus precisa estar à frente. Quantas coisas você fez deu errado porque você fez do seu jeito. Ah não, mas eu sou assim, declara, eu sou assim. Escute, tira esse eu sou assim e começa a convidar aquele que diz que eu sou o que sou. O texto vai dizer, escute, queridos, que às vezes, aqui ó, eles estão simplesmente nas primeiras remadas e achando que a base da experiência que eles têm é suficiente, a experiência de vida que eles têm, e eles vão, não, a gente sabe remar, enquanto isso Jesus está dormindo. Agora escute, alguns estudiosos vão dizer que esse barco especificamente aqui, de Jesus, esse barco que eles estavam, vão de 7 até 10 metros. Agora olha que interessante, a Bíblia vai dizer que tem uma tempestade, sim ou sim, um vento forte. Agora escute, é tão interessante porque Jesus está no barco e tem uma tempestade, sim. O problema é que nós queremos, escute, enquanto Jesus está na polpa, com a cabeça no travesseiro, dormindo, e ele dormiu até antes da tempestade, porque quem dorme antes da tempestade, nem vê quando a tempestade está chegando. O problema é que era para você estar dormindo, descansando em Deus, e você decidiu pegar os remos com as suas próprias mãos. Aí Deus está dizendo, era para estar descansando, mas como você faz só do seu jeito, você está pegando o remo e cansando. Era para estar descansando, não era nem para ver a tempestade. Lembra de quando teve o tsunami no Japão? Algumas famílias foram fazer um mergulho em alto mar, não foi isso? E aí o que aconteceu? O tsunami passou por cima, e eles estavam mergulhando no fundo do mar, nem perceberam o tsunami.
Quando eles voltaram, que destruição foi essa? Sabe o que acontece, queridos? Tem hora que você está demais com o remo na mão, e Deus está falando assim, ó, era para você estar descansando. Vamos lá, queridos, se foi Deus que falou com você, por que ter tanto medo assim? Se foi Deus que falou com você, por que você está tão ansioso assim? Se foi Deus que falou com você, por que você está querendo fazer simplesmente do seu jeito? Eu escrevi aqui, ó, Jesus está na polpa, com a cabeça no travesseiro, dormindo até mesmo antes da tempestade chegar, navegando. Ele percebe que por vezes você assume uma postura, sabe, como aquele que quer conduzir. Não cabia aos discípulos tomar essa decisão de remar, porque se ele é um exemplo e ele está descansando, eles estão remando por quê, hein? Tem decisões que você tomou, que Deus está dizendo aqui, ó, não era para você tomar, você tomou essa decisão, mas você fala, é o meu jeito, é por isso que está acabando com as suas finanças, perdendo a tua paz, escuta, sabe, está destruindo talvez até o teu negócio, a tua empresa. Aí Deus está dizendo assim, ó, chegou a hora de deitar e descansar, porque tudo que eu falei, eu vou cumprir na história da sua vida. Agora escute, por que eles pegaram o remo? Pergunte por quê. Aqui é o perigo. Lembra que eu disse que na praia teve uma voz? Sim ou sim? A fala da praia que foi liberada, filha, Luane não, Luane, né? É porque a gente fez uma reunião de integração terça-feira, esse povo tudo falou o nome. Estou tentando lembrar o nome de todo mundo aqui. Né, filha? A irmã da marmita ali. Agora escute, tem uma fala na praia. Qual que é a fala da praia? A fala da praia é o seguinte, nós vamos atravessar para o outro lado. Tudo que Deus falou ao nosso respeito vai acontecer. Só que tem hora, Patrícia, que a gente faz o quê? Por que eles pegaram remos? Porque tem hora que a voz da experiência fala mais alto do que a voz da praia. Você está entendendo? Eu vou pegar o remo porque eu sei remar, mas qual é a voz da praia? Só vamos atravessar, entre no barco. O texto está dizendo, entre no barco. O texto não está dizendo, reme. Mas tem hora que a voz da experiência quer falar mais alto do que a voz daquele que liberou uma profecia para você. Aí hoje Deus te trouxe aqui, escute, queridos. Olha, nós estamos aqui e hoje nós trabalhamos, nós porque eu coordeno, né? Mas os irmãos estão montando várias paredes de gesso ali. Trouxemos um pessoal para fazer a porta do berçário e do kids. E aí escute, e a gente está gastando um dinheiro absurdo. E hoje eu falei, Maria Clara, você fica para lá, que eu não quero nem saber, tem que fazer o que ser feito. Mas agora, pastor, se eu olhar a voz dessa experiência matemática, vai faltar dinheiro. Mas eu não esqueço de cada profecia que Deus liberou. Eu me lembro de um dia que nós estávamos aqui, eu ainda sentava desse lado. Nós trouxemos um pastor amigo de São Paulo. E o que aconteceu? Ele chegou e liberou uma profecia aqui para nós. Ele falou, meu filho, fica tranquilo, porque nunca vai faltar nada. Deus vai trazer até um árabe, um sheik, para patrocinar o que essa igreja precisa. Eu lembrei esses dias aqui. Aí escuta, deixa eu te falar. Às vezes ali a gente pagou drywall, que a gente sabe que isso é caro, você está comprando também. Escuta, mas escuta, eu falei, não quero saber se é caro. Eu tenho uma palavra que falou comigo lá na praia. Escuta, eu vim aqui para dizer para você, não permita que a voz da sua experiência seja mais forte daquele que falou, vai dar certo, estou contigo, eu vou com você, eu levantei você, foi eu que coloquei nas suas mãos. É isso que eu quero que vocês entendam. Porque escute, nós estamos só assumindo o remo, porque a voz da experiência está falando mais alto do que a voz que você ouviu na praia. Porque a voz dessa praia dizia, passemos para outra margem. O único dia que o Eli tentou sentar e eu coloquei ele no altar em Eli. O único dia. Deus está querendo falar alguma coisa contigo, varão. Mas olha para mim. Por que Deus está trazendo essa palavra? Porque tem gente que está cansado. O remo está cansado. Você está querendo dar uma direção para o barco e Jesus está ali, ó, descansando. Há uma espécie de tentativas, sabe? Mas independente do que possa acontecer, se Deus liberou uma palavra, você vai chegar aonde Ele falou. É Jesus dizendo assim, ó, eu não preciso que você se meta com isso, eu não preciso que você reme, eu não preciso que você fique remando tanto, eu só preciso que você obedeça e creia.
Sabe por que está tão difícil? É porque você está querendo pegar os remos. E Jesus falou assim, eu só quero obediência. Eu só quero obediência. Porque, irmão, o que é para Jesus dar a direção para esse barco? Você está entendendo? O que é para Jesus dar a direção para esse barco? Mas aí o que acontece? Você que está querendo dar a direção, mas aí Jesus chamou você aqui hoje para dizer, estou tirando os remos da sua mão para você descansar. Que eu estou no controle de todas as coisas. O texto que a gente está lendo, está dizendo, Jesus estava na polpa dormindo, com a cabeça no travesseiro. O vento veio forte. Entenda, queridos, que eu e você temos capacidade humanas, mas nós mesmos não temos capacidade nenhuma de ajudar Jesus. Vocês concordam comigo? Só que tem hora que você quer ajudar Jesus, e Jesus está dizendo, não, fica tranquilo, só obedeça, porque eu não preciso da sua ajuda, é você que precisa da minha ajuda. Entende que o texto está dizendo é isso? Olha eles aqui, ó. Ah, tá, Jesus falou que a gente vai para o outro lado. Vamos ajudar Jesus? Vamos ajudar? Vamos. Não, querido, escuta. Se Deus falou que vai abençoar a tua casa, o teu filho, fica tranquilo, coloca teu filho nas mãos do Senhor. Se Deus falou que vai mandar abençoar a tua empresa, fique tranquilo, coloca essa empresa na mão do Senhor. Só que olha, nós queremos ajudar. Olha, nós querendo ajudar. Quantas vezes você foi querendo ajudar e antecipou coisa que não era para antecipar? Mas aí Deus conhece tanto você que Ele trouxe você aqui hoje para dizer, hoje é o dia de você me despertar, porque eu estou dormindo e você está remando. Sabe qual que é o problema de remar e não parar? É que Jesus está esperando ser acordado, mas você está esperando se cansar. Quem está entendendo o que Deus está dizendo aqui hoje? Não era nem para estar cansado, mas você entrou no barco assumindo os remos, porque você é impaciente demais. Uma vez que Jesus entrou no barco, se Jesus entrou no barco, cabe a você simplesmente ter paciência. Queridos, vocês me conhecem, sabem que eu gosto de pregar de uma forma mais eloquente, tudo e tal, mas hoje Deus está mandando eu dizer para você, escuta, foi você que saiu correndo, impaciente demais, apavorado demais, é você que está preocupando, porque não está nem faltando ainda, mas a preocupação como se estivesse faltando já está acontecendo com você. Aí Deus está dizendo, paciência, porque se Ele está no barco, vai ficar tudo bem. Não há tempestade, escute, eu sei que a tempestade chegou no barco, mas não há tempestade que possa mudar a rota de um obediente. A tempestade não vai mudar a rota de quem está obedecendo. A tempestade não vai tirar a promessa de quem está obedecendo. A tempestade não vai tirar você da rota que Deus já estabeleceu para a sua vida. E a rota é Deus está dizendo, eu vou levar você para o outro lado. E a tempestade, ela já é uma realidade. Mas escute, mas tem uma palavra lá na praia, que foi dita lá na praia. E entender o começo disso é muito desafiador. Mas escute, Deus trouxe aqui, hoje você aqui para lembrar. Lembre do que eu disse para você. Eu vou fazer você atravessar para o outro lado. Agora, nós estamos olhando aqui diante de uma tempestade, olha o que o texto vai dizer. A palavra, escute, você precisa lembrar das palavras da praia. Qual é a palavra da praia? Vamos para o outro lado. Vamos. Jesus não está dizendo assim, ó, vai. Não, Ele está dizendo assim, ó, vamos. Eu vou falando para você entender o que Deus está dizendo assim, ó. Ele não está dizendo assim, ó, tente. Ele está dizendo assim, ó, vamos. Ele não está dizendo assim, ó, dê um jeito. Ele está dizendo assim, ó, vamos. Ele não está dizendo assim, ó, vão. Não, é vamos. Ele está dizendo, pode ir que eu estou com vocês. Eu não vou abandonar vocês, porque Jesus já sabia de tudo. Ele está dizendo, lá na frente vai ter um vento, mas eu estou com você por causa desse vento. Lá na frente vai ter uma tempestade, é por isso que eu quero que você ouça. Vamos, porque eu estarei com você em todos os momentos. Meu Deus, escute isso. Agora, algo me chama a atenção. Agora, por quê? Eles estão no mesmo ambiente, sim ou sim? Como pode estar no mesmo ambiente daquele que cura uma tempestade, acalma a tempestade, melhor, aquieta o vento e continuar na tempestade?
Porque não adianta estar no ambiente daquele que tudo pode, se você não acessa aquele que tudo pode. A questão não é só estar no ambiente. A questão é você acessar aquele que está no ambiente, que muda a realidade do ambiente que você está vivendo. Falei rápido. A questão não é estar no ambiente, no mesmo ambiente que ele. A questão é você perceber quem está no ambiente que pode mudar o ambiente que você está vivendo. Agora escute, imagina o pastor Ernesto lá, doido, né? Se as ondas viessem tudo e tal, meu irmão, eu ia falar, não, Jesus está comigo. Vou deitar também. Porque ele é o meu modelo. Não sei se você está entendendo, ele é o exemplo. Ele é a referência. E se a referência está em paz, por que você está preocupado? Se a referência está deitada, por que você está remando? Se a referência está com a cabeça no travesseiro, por que a sua cabeça está fomegando? Se a referência não está nem mexendo, está tranquilo, descansando, por que você está cansando os seus braços? Jesus está dizendo para você, comece a olhar para mim, aleluia. Por Romanos vai dizer, onde que ele está? Ele está sentado à direita de Deus, rogando ao Pai por mim e por você. Está na hora de você começar a olhar a referência e parar de olhar a tempestade. Quem está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui hoje? Está na hora de lembrar a voz da praia. E a voz da praia dizia assim, ó, vamos que nós vamos chegar do outro lado. Mas e a tempestade? Não, ele está dizendo assim, ó, eu estou junto com vocês, vocês vão estar comigo, vamos passar, escuta, a fala é assim, ó, vamos passar juntos, é uma fala conclusiva, dizendo, eu vou com vocês, não é uma tentativa, não é uma suposição, é algo conclusivo, nós vamos chegar lá, nós vamos chegar lá. Fala para quem está do seu lado, vamos passar. Fala de novo, vamos passar. Tem uma tempestade, mas nós... O vento está forte, mas nós... O meio do processo gera dor, mas nós... A falta do equilíbrio no meio do processo, mas nós... Vai faltar uma visão se é possível chegar até lá, mas nós... Deus mandou dizer para você, lembre-se do que Ele falou, porque se você crer, tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Até que uma hora, escute, até que uma hora os discípulos entendem que não cabe mais remar, não é suficiente mais remar, porque só com as suas forças não é suficiente, só com o seu jeito não é suficiente. Sei que você tem sonhos, tem projetos, mas só do seu jeito não é suficiente. E entenda, porque você tem experiência, eu tenho experiência, você tem experiência, mas o problema nosso é acreditar muito na nossa experiência e esquecer daquilo que Deus falou. E hoje Deus está tirando o remo das suas mãos e está dizendo, está na hora de me despertar. Vamos despertar. Vamos usufruir da presença que está no ambiente. Vamos usufruir da presença que está no ambiente. Jesus levanta. Olha que interessante o texto. Põe o versículo 38. Jesus estava dormindo, os discípulos foram falar, Senhor, o Senhor não importa que nós pereçamos. Versículo 39. Olha aqui, ó. Ele se levantou e foi falar com o impaciente? Não. Foi falar com quem estava cansado? Não. Pergunta por quê? Porque se eles falam, eles iam reclamar. Jesus, olha o vento, olha a tempestade. Jesus falou assim, eu já sei. Você está entendendo o que está aqui? Jesus está assim, ó, eu estou até dormindo, mas eu sei do que passa com você. Se ele até dormindo já conhece aquilo que me perturba, por que eu vou ficar preocupado? Ele não falou primeiro com os discípulos, ele falou com quem? Com o vento e com o mar. Sabe por quê? Porque era o vento e o mar que incomodava. Jesus está aqui dizendo assim, ó, eu já estava pronto para falar com o vento, mas você pegou nos remos. Eu já estava pronto para falar com o mar, mas você focou nos remos. Eu já estava pronto para quietar essa tempestade, mas você focou nos remos. Ou seja, Deus está dizendo assim, ó, pare de focar naquilo que a tua mão é capaz de fazer e comece a focar naquilo que as minhas mãos são capazes de fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos ficar de pé, porque eu realmente não quero terminar tarde. Olhe para mim, queridos. Uma vez, pegue o remo, por favor. Uma vez que nós colocamos Jesus dentro do barco, está na hora de colocar os remos na mão dele.
Pergunte por quê? Porque na sua mão você vai achar uma função para esse remo. E a função que você acha para esse remo cansa. Mas nas mãos de Jesus, Ele vai dizer, nem preciso do remo. Eu vou para a direção aonde nós quisermos, porque eu dou ordem para o mar, eu dou ordem para o barco. Sabe por que Deus trouxe você aqui hoje? Para te perguntar, quais são os remos que você tem que soltar hoje? Eu queria muito poder, e sei, pregar para acabar um culto pulando, pipocando tudo, mas hoje Deus só está dizendo assim, ó, quais são os remos que você precisa tirar da sua mão hoje? E clamar aquele que estava assim, ó, deitado, descansando, para dizer para você, descanse também, porque aquilo que os remos não fazem, uma palavra dele pode fazer. Escute, queridos, nós estamos fortalecendo o trabalho da Escola Raízes aqui na igreja, fundamentando a sua vida na palavra. E eu falei, meu Deus, eu tenho que fazer as salas ali e tudo. E eu falei, chega, eu não quero fazer as coisas mais da minha cabeça, porque a gente pôs umas paredes aqui, uns negócios aqui, até que foi dando certo. Mas eu falei, eu preciso de um profissional. Eu falei, Deus, eu preciso de alguém para me auxiliar, porque a igreja vai crescendo. E quem faz parte dos voluntários, lembra que a gente falou sobre as fases da igreja, e nós estamos numa fase que a gente precisa de pessoas capacitadas e habilitadas. E aí escute, um irmão aqui da igreja fez uma casa na Mansões Aeroporto, e um dia eu fui lá para a gente orar, porque ele pediu que a gente orasse nos primeiros dias. Cheguei lá, a arquiteta dele estava lá, e pensa numa casa bonita, um projeto inovador, bem despojado mesmo. Eu falei, amigo, que casa linda. Ele é essa arquiteta que fez. E que bênção, eu falei amém e tal. Aí esses dias aqui eu estava orando, Senhor, nós vamos fazer os projetos ali, vamos fazer a sala dos kids ali e tal. Senhor, nós vamos de um arquiteta, quem o Senhor vai me indicar? Aí eu estou aqui no culto, quem que aparece no culto? A arquiteta. Falou, pastor, gostei tanto da sua igreja, estou congregando aqui agora. Eu falei, mesmo filho? Eu falei, e eu estava pensando em uma arquiteta. Ela, o que o senhor precisa? Eu falei, a gente precisa fazer as salas. Eu estou pensando, eu não sei como que a gente vai aumentar isso. Ela, deixa comigo, pastor. Irmão, desenhou todo o projeto, está tudo pronto para a glória de Deus. O que você precisa, você acha que Deus não tem? Você acha mesmo que Deus não é capaz? Agora, qual que é o problema meu e seu? É que a gente está focado demais nos remos. Aí eu estou fazendo a faculdade, aí se não der certo, ai meu Deus do céu, ai, escuta, Deus vai promover um encontro com você e com aquilo que já está pronto da parte dele para chegar na sua vida. Ele só foi para trás porque um dia a tua experiência quis gritar mais alto e falou e foi para frente. Então agora hoje é o dia de você colocar esse Jesus na frente de tudo da história da sua vida. Quais são os remos? Pergunta para quem está do seu lado aí, quais são os remos que você precisa tirar hoje? Tira os remos. Tira os remos da sua mão. Pode tirar os remos. Porque aquele que acalma a tempestade está no barco com você hoje. Sabe por que a ansiedade? Remos na mão. Sabe por que a preocupação? Remos nas mãos. Sabe por que dessa depressão? Remos nas mãos. Ai pastor, o senhor não sabe, é porque eu estou endividado demais. É porque em algum momento da sua vida Jesus ficou para trás e você pegou os remos nas mãos e quis fazer do seu jeito. Mas hoje Deus está dizendo para você, está na hora de colocar os remos nas mãos dele. Desperta o mestre, sai da proa do barco e vem para a polpa do barco, porque é aqui que ele está, para você descansar nas mãos dele. Eu quero orar com vocês aqui agora, juntamente com todos os nossos intercessores, por favor. Aleluia. Você está entendendo o que você precisa fazer hoje? Enquanto os remos nas suas mãos não estão resolvendo o problema,
o travesseiro na cabeça de Jesus está trazendo tranquilidade para ele. E hoje eu quero orar por você. Os nossos intercessores aqui, nós queremos orar por vocês. Ai, pastor, é porque tem hora que eu estou até numa fadiga, mas você precisa ter a coragem de acordar Jesus, porque se você não acordar, você vai começar e continuar sofrendo os pesos da tempestade. Tira os remos da sua mão hoje. Nós queremos orar por você. E eu quero pedir você para uma ousadia hoje. Se você entende que os remos estavam nas suas mãos, está tão pesado, tão incerto, você talvez não sabe nem qual é o primeiro passo. Hoje eu quero convidar você para vir aqui à frente, porque nós vamos orar por você aqui agora. Isso, pode vir, vem aqui que nós vamos orar por você. Venha, que nós vamos